Vamos descobrir agora quem nos tornamos. Somos filhos de Adão ou somos filhos de Cristo? Esta é a nossa meditação a partir de hoje. Estávamos meditando no livro de Gênesis e agora estaremos meditando em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Aqui na minha Bíblia diz Adão e Cristo. Então eu quero que você observe que existe duas pessoas. Existe Adão e existe Cristo. Adão era uma natureza e Cristo é outra natureza. E você vai analisar qual é a sua natureza. Porque as pessoas nos dias de hoje, elas afirmam que são filhas de Deus. Mas para você se tornar filho de Deus, você tem que perder a sua essência velha, que é a essência de Adão. Mas como as pessoas não têm conhecimento disso, então elas continuam vivendo as suas vidas desde lá até aqui, sem descobrir a sua própria realidade. Aqui diz assim: o pecado, versículo 12, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Olha só, o pecado entrou no mundo através de um só homem. Naquela época, quando nós meditamos lá no Éden, né, na passagem de Gênesis, o pecado entrou através de Adão. Quando Eva, né, você sabe da história, ouviu a voz da cobra e ali seduziu também o seu marido. Então o pecado entrou através dele. E aqui diz que entrou através de um só homem. Porque Adão, ele foi escolhido para ser o cabeça dali, daquele lugar. Ele era o senhor daquele lugar. E sua esposa era sua auxiliadora. Então ele era responsável pela família. E diz aqui, o pecado entrou, né, com ele. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Olha que coisa. Então aqui já diz que a morte entrou em toda a raça humana pelo pecado. E o pecado habita na nossa natureza de Adão. Todos nós, quando nascemos da nossa mãe e do nosso pai, nós nascemos com o DNA do nosso pai e da nossa mãe, mas temos dentro de nós a natureza de Adão, que é a natureza do pecado. Então nós não pecamos porque sentimos prazer somente, não, é porque a nossa natureza pecaminosa nos leva a ter desejo, prazer pelo pecado. E aqui ele está falando sobre isso, que o pecado entrou, se espalhou em toda a raça humana, porque todos pecaram. No versículo 13, antes de a lei ser dada, já existiu o pecado no mundo. Olha aí. Porém, quando não existia a lei, Deus não levava em conta o pecado. O pecado já existia no mundo, porque ele já veio na raça humana, desde lá do Éden. E as pessoas não tinham controle sobre si mesmas. Não haviam controle. Elas viviam na prática da maldade, na prática do pecado. Tudo que elas faziam era má, como nós ouvimos no outro vídeo. A raça humana era perversa, malvada. E aqui diz que não havia lei. E quem é que poderia colocar lei na raça humana? Se Deus havia se arrependido de ter criado a raça humana, quem poderia colocar lei nela? Não existia. Então, antes que houvesse a lei, a raça humana já existia com a sua maldade e com seu pecado. Então, nós viemos lá de Adão e Eva. E seguimos, todos seguiram, gerações a gerações, todos seguiram carregando essa natureza de Adão. E aqui nós vamos continuar vendo que fala que a lei, né? Porém, não existia a lei. Deus não levava em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos. Mesmo os que não pecaram, como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Olha o que fala aqui.
Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou o quê? Toda a humanidade. E aí veio o quê? Deus teve que colocar a lei para ver se conseguia dominar, resolver um pouco da situação entre os homens. E eu quero que você continue nos acompanhando, porque nós vamos estar falando daqui por diante desse Adão e Cristo. E você vai saber onde você está realmente colocado nos dias de hoje.